Bom, agora pela manhã, uma informação importante: Esperidião Amin foi anunciado, acabou de ser anunciado como relator no Senado do projeto que reduz a pena de Bolsonaro. O senador vai buscar viabilizar junto ao bolsonarismo, inclusive para ser reeleito em Santa Catarina, está nessa missão, né? Então, está aí a situação. O presidente da CCJ, o Otto Alencar, anunciou agora que o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, será o relator do projeto que reduz a pena aplicada aos condenados do 8 de janeiro. E, segundo já falamos aqui, eles pretendem colocar isso o quanto antes em votação lá no Senado brasileiro. Esperidião é um senador de direita tradicional que se aproximou do bolsonarismo nos últimos anos e agora ele corre o risco de perder apoio do grupo, que ele está buscando uma reeleição, e ele vai trabalhar. Vamos ver como que vai ser a atuação do Esperidião Amin. Daqui a pouquinho a gente abre essa discussão também aqui com o Josias e com o Sakamoto, mas eu queria chamar aqui o nosso convidado neste momento, porque a gente quer saber do ponto de vista jurídico, óbvio, de tudo isso, né? O que significa a aprovação da dosimetria no Congresso Brasileiro. Pedro Serrano, professor constitucionalista, já está aqui de direito. Olá, professor, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, já falamos inúmeras vezes aqui sobre a anistia, sobre dosimetria, o senhor já falou muito do que achava. E agora, aconteceu, aprovado, dosimetria aprovada na Câmara dos Deputados. O que isso representa para a democracia brasileira? O que representa isso para a justiça brasileira, quando a gente fala para o brasileiro, tem justiça no seu país? Como é que o senhor analisa? Evidentemente é um ato excessivo ativismo do legislativo, né? Se aprovassem a lei de anistia, ela teria uma inconstitucionalidade muito evidente, né? Por várias razões, inclusive porque a anistia se destina ao passado e em alguma medida, ainda há ação de uma organização golpista no Brasil. Nós vimos aí o Trump e a Lei Magnitsky, etc. e tal, para coagir o Supremo a adotar determinadas decisões favoráveis a esse ambiente mais de extrema-direita, digamos assim, né? Então, isso tudo são ações golpistas, no sentido amplo da palavra, são ações que atentam contra o Estado democrático de direito, né? Então, você não pode anistiar uma organização criminosa que ainda está operando, né? Quer dizer, então, a anistia se volta ao passado e tem outras razões também. Então, seria muito claramente inconstitucional. Essa lei de dosimetria que foi aprovada, a inconstitucionalidade não é tão clara, mas pode sim ser debatida, tem precedentes nesse sentido, né? Existe uma figura na tradição jurídica que o Brasil segue, que é a figura do desvio de poder. Por coincidência, eu escrevi um livro sobre desvio de poder legislativo, exatamente a situação que nós temos agora. Isso foi publicado no começo da década de 90, quer dizer, nada vocacionado por conta dos fatos que estão ocorrendo, né? Mas onde já nesse livro eu debatia essas questões, trazia jurisprudência e, vamos dizer, teoria jurídica produzida aqui em Portugal, na Alemanha, a respeito do tema, né? Em que eu tentei demonstrar, dentre outras coisas, o seguinte: quando uma lei é aprovada e ela tem destinatários certos, ela pode ser investigada no seu processo. Como regra geral, não se investiga a lei no seu processo. A lei passa, vigia, e você analisa o texto da lei, o que a gente chama de mensagem legislativa e não a mensagem do legislador, né? Agora, existem exceções. O mundo do pós-guerra criou leis que são destinadas a pessoas específicas, e essas leis os alemães chamam de leis de matéria administrativa, portanto elas precisam ser investigadas sob o ponto de vista dos seus motivos, da motivação que ensejou a sua produção. A própria fala do presidente Hugo Motta, nesse trecho que vocês mostraram, eu estava aqui assistindo, né? Ele fala claramente: não, a decisão judicial foi pesada, foi injusta, foi sobrecarregada em relação aos réus, etc. Tal. Ou seja, ele está reavaliando um juízo de justiça. Esse não é o papel do legislativo. Na tripartição dos poderes que nós temos, não é papel do legislativo aplicar a lei no sentido de justiça. O legislativo inova a ordem jurídica, ele produz novos direitos e obrigações. Ele não aplica os direitos e obrigações que ele mesmo cria, né? Ele não está autorizado a querer substituir o judiciário no seu papel de justiça. E isso é inconstitucional. Então, esse debate pode haver sim. Só para citar um caso recente, no caso do Daniel Silveira, em que ele foi indultado,
O ato foi do chefe do executivo, mas foi o que a gente chama em direito de ato político, não é um ato administrativo comum. O indulto é um ato político, portanto, que tem a mesma amplitude de discricionariedade que uma lei aprovada pelo legislativo. E mesmo tendo essa imensa amplitude de discricionariedade, foi anulado pelo Supremo, foi invalidado por inconstitucionalidade, por desvio de poder. Esse foi o argumento central, né? Isso é exatamente o que eu estou falando aqui. Portanto, Agora, doutor Serrano, eu entendo Professor, bem professor, o seu argumento Josias, técnico, está Josias, claro. só para pontuar, perdão. Você deu uma frase muito boa, professor, que eu acho só para a gente reforçar aqui para a nossa audiência, quem está chegando agora, estamos analisando a dosimetria aprovada no Congresso durante a madrugada. Aqui um professor do direito falando que na análise dele isso é inconstitucional, justamente porque não é o papel do legislativo, né, aplicar a lei, e sim modernizar a lei. Esse é o equilíbrio entre os poderes no nosso país. Ô professor, diante disso que o senhor falou de maneira muito clara e objetiva, é possível dizer que Lula tem nas mãos o poder de vetar isso? Não estaria afrontando o Congresso brasileiro ao fazer isso, do ponto de vista jurídico? E mais, se caso isso chegue ao Supremo Tribunal Federal, isso vai ser barrado? Quer dizer, isso aprovado no Congresso, juridicamente, tem todos os caminhos para que seja barrado? Eu creio que Lula pode vetar, não há nada de... Como bem falou o Josias, o presidente da República participa do processo legislativo, inclusive. Uma lei nunca é aprovada só pelo legislativo, por causa do nosso sistema de freios e contrapesos. O presidente, o chefe do executivo, participa da formação da lei, né? Bolsonaro participou da formação da lei que determinou essas penas que hoje são alteradas. Bolsonaro sancionou a Lei de Defesa da Democracia. Ele é corresponsável por essa lei. Deveria... Eu acho que no plano moral, se você quer uma lei para aplicar para os outros, deveria se sujeitar a que ela fosse aplicada a você mesmo, né? Mas, de qualquer forma, Lula pode vetar. No plano moral, a meu ver, moral político, Lula tem o dever de vetar, por causa da sua própria trajetória em defesa da democracia. Se depois o Congresso vai derrubar, é outro problema. O que o Supremo vai fazer depois do Congresso é ainda outro problema, né? Eu acho que Lula tem o dever de vetar e acho que o Supremo tem que debater, ao menos, essa questão da constitucionalidade dessa lei. Dentro dessa linha de cada um assumindo as suas responsabilidades, não lhe parece, professor, a despeito dos aspectos técnicos mencionados aqui pelo senhor, não lhe parece que é improvável que o Supremo reveja por inconstitucional essa decisão do Congresso? O mais provável não é que o Supremo aplique o que está sendo decidido pelas circunstâncias políticas que estamos vivendo? Eu acho que, infelizmente, sim, você tem razão no plano prático, talvez, né? Vamos dizer assim. Mas seria mais uma vez em que a Constituição é descartada em favor de operações de disputa de poder. Veja, nós não estamos falando de nada de agora. Ésquilo, no Orestes, o primeiro texto que a humanidade deixou escrito, onde se fala em política, onde se criou a política, né? A deusa Palas Atenas cria o julgamento público no lugar dos juízos privados, separa o público do privado, portanto, né? É a primeira vez na história que se teve algo como institucionalidade, polis, isso foi há 2.500 anos atrás, né? 500 anos antes do nascimento de Jesus de Nazaré, né? Desde aquele tempo, a deusa Palas Atenas tem uma frase que ela fala naquele momento, né? Não conspurquem a pureza das nossas leis com seus estratagemas. O que ela quer dizer com isso? Os juízos de justiça devem se realizar exclusivamente por critérios de justiça e não de disputa de poder. Então, mais uma vez no Brasil, se isso acontecer, Josias, nós vamos estar submetendo os juízos de justiça à luz da Constituição por esquemas de poder, por disputas de poder. E isso é muito ruim para a nossa democracia e para a própria civilização. Agora do Sakamoto, inclusive, a escolha do Esperidião Amin, né? A gente está analisando aqui essa informação que chegou agora. O presidente da CCJ escolheu Esperidião Amin. O que isso representa, Sakamoto? Quer dizer, já é fato que isso passa também no Senado com facilidade ou não? Antes de mais nada, bom dia, doutor Serrano.
Fabiola, o interessante, escolheu o Espiridião Amin, que é uma pessoa que sistematicamente tem defendido as posições do presidente Jair Bolsonaro, que está na cota, que está, inclusive, disputando para fazer parte da base na eleição do ano que vem em Santa Catarina, junto ao bolsonarismo, brigando, inclusive, com o Carlos Bolsonaro, brigando com a Carolina de Tone para saber quem é que serão as duas vagas da direita que vão acabar ocupando, muito provavelmente o Senado a partir de 2027 por Santa Catarina. Ele, neste caldo, ele é escolhido como relator. Deve ter sido, provavelmente, uma composição, um acordo, né? O senador Otto Alencar, o pessoal da CCJ deve ter feito o acordo. Agora, o relatório não tem a dúvida nenhuma que vai ser positivo para a aprovação, né? Era até melhor ter colocado o senador Flávio Bolsonaro de uma vez como relator, né? Porque o senador Espiridião Amin vai votar, é claramente favorável à dosimetria, não tenha dúvida nenhuma, o relatório vai ser favorável. E eu acho bem possível, eu acho que está, inclusive, favas contadas que isso deve passar no Senado Federal, né? Não é uma PEC. Se fosse uma PEC, teria um problema, mas é um PL, né? Então, a chance disso passar é muito, muito grande. Tanto é que, acertadamente, o Josias está falando aqui do quê? Da questão já de veto presidencial, sabe? O doutor Serrano falando também de questões de desdobramentos judiciais a partir disso, porque é onde o negócio pode vir a ter problema. No Senado, eu acredito que passe. Vamos lembrar que lá atrás, Fabiola, o próprio senador Davi Alcolumbre estava começando a rascunhar um projeto para reduzir o tempo de punição dos bagres pequenos, dos peixes da raia miúda do 8 de janeiro de 2023. Né? Para quê? Para separar, porque a grande justificativa do bolsonarismo sempre foi: não, o que a gente está fazendo não é pelo Bolsonaro, não é pelos generais, é pelos pobres coitados, os velhinhos e as velhinhas do 8 de janeiro. Lembrando de Dona Fátima de Tubarão, que é um desses velhinhos e velhinhas do 8 de janeiro, que tinha sido já condenada por tráfico de crack, que era envolvida em evasão da Previdência, tráfico de crack usando crianças, inclusive, para vender droga. E depois condenada também no 8 de janeiro. E o pessoal tenta colocar nessa farra, dizendo que ninguém, todo mundo... Enfim, o que importa é que o Davi Alcolumbre chegou e falou: então tá, então já que vocês estão tão preocupados com a raia miúda, bora separar, bora fazer um projeto de lei para beneficiá-los. E aí o bolsonarismo começou a falar o quê no Congresso Nacional? Um projeto de lei que beneficia a raia miúda, mas não beneficie os outros, é antidemocrático, é injusto, até começar a falar. Um projeto que não beneficia o Bolsonaro também é injusto, a gente não vai aceitar. Por quê? Porque o pessoal está pouco se importando com a raia miúda. O pessoal tá, eu não vou usar o termo que é mal educado, né? Mas tá, nem aí com a raia miúda. Né? Eles estavam querendo usar a raia miúda para tirar o Bolsonaro e os chefes, as lideranças do processo golpista do Chilindró. Então, o que acontece? Agora, esse grupo vai simplesmente apoiar essa resolução. E o Centrão, ou seja, a direita, vai apoiar o relatório do Amin. E o Centrão vai apoiar também... Por quê? E para terminar, porque faz parte daquilo que a gente estava falando. Para fazer com que Flávio Bolsonaro desista da sua intenção presidencial e abra caminho para apoiar Tarcísio de Freitas, que é o nome do Centrão e da direita, então isso aí vai ser aprovado. Todo mundo querendo saber se isso vai ser ou não aprovado no Senado. A gente até colocou uma enquete no nosso chat. O que você acha que o Senado deveria fazer? Aprovar o PL da dosimetria? E boa parte está dizendo aqui não, 90% votando não, 10% votando sim. Se você também quer votar, vai lá no nosso chat e vote. Quem já votou e ainda não votou, mas votou publicamente, foi o senador Sérgio Moro, porque lembrando que agora, aprovado na Câmara, o projeto da dosimetria vai para o Senado. E os senadores já começam a se pronunciar a respeito disso. Vai lá, Sérgio Moro. Ele que já foi juiz, né? E agora é senador. Sempre fui favorável à anistia aos manifestantes. Erros nos processos, falta de individualização das condutas, excesso nas penas. E aí ele cita aqui os 14 anos de prisão para uma mulher que escreveu batom, uma frase no protesto da estátua. Porém, não havendo maioria política para anistia, votarei a favor. Votarei a favor.
do projeto da Câmara que reduz as penas. É o que se pode hoje até viabilizarmos a anistia adiante. Ele é a favor da anistia, né? Sabemos. Eu estava terminando aqui. Já passou da hora das pessoas que estão presas desde o dia 1 voltarem para casa. Vamos lá, antes de a gente passar para a parte jurídica, rapidamente, Josias, isso passa no Senado, passa com facilidade? O que significa a escolha do Esperidião para relatar esse projeto? Não tem nenhuma dúvida que vai passar, Fabiola, só que esse espetáculo precário da redução das penas ganhou uma pantomima de um ritual. Em vez de ir direto para o plenário, como gostaria o Davi Alcolumbre, organizou-se a simulação de um debate na Comissão de Constituição e Justiça. Isso retarda a aprovação, talvez para a semana que vem, mas vai ser aprovado. O que é uma pena, Fabiola. Nós estamos falando, o Bolsonaro acabou de chegar ao regime fechado. A chegada dele à carceragem da Polícia Federal ainda não fez aniversário nem de um mês. E já está o Congresso a aprovar um projeto que atenua o calvário do condenado. E a Câmara vota de cambulhada, envia na velocidade da luz para o Senado, e leis que foram endurecidas sob a presidência do Bolsonaro são agora amolecidas para beneficiar o Bolsonaro. Quando passou pelo Palácio do Planalto, o Bolsonaro avalizou em 2021 a lei que substituiu o entulho da velha Lei de Segurança Nacional, substituiu pela tipificação desses crimes contra a democracia, tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito. Antes disso, em 2019, o Bolsonaro já tinha sancionado um pacote anticrime, aliás, feito sob o patrocínio do Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, agora diz que vai rasgar a lei que ele ajudou a escrever. Então, esse pacote anticrime tornou mais rígida a progressão de regime, retardou a abertura das celas. Aí vem, na véspera do Natal, o Congresso atrasa o relógio para presentear o Bolsonaro com um retrocesso legal. Então, a pena do Bolsonaro, que cai de 27 anos e 3 meses para alguma coisa em torno de 21 anos, 7 meses, o regime aberto, que só viria após 6 anos e 10 meses, pode chegar agora com 3 anos e 4 meses. Se o Bolsonaro provar que trabalhou, estudou, ele pode ganhar o meio-fio com 2 anos e 4 meses. Então, Fabiola, o Brasil já conviveu com 2 tipos de poder arbitrário. A ditadura institucionalizada e a ditadura da personalidade. Houve quem imaginasse que as coisas só mudariam no Brasil com ditadores ou loucos. De repente, o Bolsonaro acumulou essas 2 condições no Palácio do Planalto. E o Brasil ainda não aprendeu a lidar com essa anomalia. O Congresso está transformando o país numa espécie de sanatório para tratar o bolsonarismo das suas loucuras. E acabamos ficando, nós todos, meio malucos diante desse processo, né? É muito lamentável, mas está acontecendo. Aliás, a gente ouviu aqui do próprio senador Rogério Marinho, ele falando que a anistia seria o melhor remédio para a saúde mental do Bolsonaro, né, Josias? Ele falou com todas as letras aqui, ao vivo pra gente. Não só ele, como outro senador. Ele falou, a anistia é o único remédio para a saúde mental do Bolsonaro. Ele falou exatamente isso, que é o que ia curar o Bolsonaro. Fala, Josias. E o mais curioso, Fabiola, é que eles falavam disso, de anistia, de redução de penas, como um remédio para pacificar o país. O país nunca esteve tão pacificado. As ruas estão aí, as pessoas estão trabalhando, ralando para encher a geladeira. Estão enfrentando greve de ônibus, Josias. Estão enfrentando greve de ônibus em São Paulo, estão enfrentando temporal. Tá isso, Não, o mais interessante é que o Brasil tem... Estão abrindo uma guerra contra a democracia a pretexto de pacificar um país que está em paz, que está querendo levar a sua vida. Só para completar o que o Josias falou, o Brasil tem mais de 900 mil presos, pessoas em situação carcerária. Eu garanto que a liberdade seria o melhor remédio também para os problemas de cabeça de todos eles que estão no sistema carcerário, e não apenas de Bolsonaro.